Olá, ouvinte ligado aqui na Rádio Unesp. Estamos começando o programa PET Discute, um projeto desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET de Rádio e TV Internet da Unesp, em parceria com a TV e a Rádio Unesp. Nesse programa, vamos discutir o tema Fake News, um assunto atual extremamente importante. Hoje, nosso papo vai ser com o professor Danilo Rothberg, mestre em Comunicação e doutor em Sociologia pela Unesp. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O professor Danilo também fez pós-doutorado pela UFSCar e pela Open University, no Reino Unido. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Bom, vamos começar então a conversa sobre esse assunto que gera tanto debate atualmente. O que seria, afinal, professor, o conceito de fake news? Bom, em primeiro lugar, só gostaria de agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo programa. O conceito de fake news envolve grandes controvérsias, não é um ponto pacífico e várias correntes políticas têm diferentes maneiras de considerar o fenômeno. Mas, na verdade, a palavra que tem sido frequentemente usada para caracterizar com mais definição que são fake news é simplesmente mentiras. Porque basicamente news, né, as notícias não poderiam ser falsas, porque a própria suposição de que há uma notícia envolve implícita a consideração de que deve ser verdade. Portanto, não existiria algo que seja notícia falsa, porque é como uma contradição em termos, né? Por isso, com frequência, a palavra mais exata para descrever notícia falsa é simplesmente mentira. E é o que ocorreu com frequência na campanha eleitoral de 2018, com a circulação de dados que supostamente eram apresentados como informações, que na verdade não passavam de mentiras e não tinham qualquer correspondência com a realidade factual. Mas é claro também que muitas outras correntes preferem considerar que notícias falsas seriam simplesmente distorções ou exageros ou histórias aumentadas. E, na verdade, não se trata disso. Trata simplesmente de mentiras circuladas como a aparência de algo que fosse verdadeiro. Quais são as controvérsias que existem em torno desse conceito? É porque, com frequência, os políticos em várias partes do planeta, inclusive o Brasil, têm utilizado a expressão fake news simplesmente para tentar desqualificar sumariamente qualquer informação verdadeira com a qual eles, os políticos, não concordem. Nesse sentido, acho que reside a principal controvérsia da questão, porque nesse caso, então, muitos políticos têm simplesmente rebatido qualquer crítica à sua gestão com a desqualificação desse ataque, né? Simplesmente considerando que ele seria fake news, né? Quando na verdade também aí nós vemos que a controvérsia com frequência acaba favorecendo um dos certos lados da questão, porque tem sido uma espécie de escudo para que os políticos sejam desresponsabilizados da sua gestão, né? Diante de qualquer dado objetivo verdadeiro que desmereça aspectos da sua gestão, viria com o rótulo fake news, né? Isso ocorre em várias partes do planeta, inclusive do Brasil. É um fenômeno recente, né, que dessa forma não se verificava antes de 5 anos, mais ou menos. Então, nesse contorno específico, é uma novidade. Perfeito, professor. Nós já vamos, então, para um breve intervalo, mas fiquem atentos e voltamos já. Olá, pessoal. Estamos apresentando o PET Discute, um programa desenvolvido pelo PET de Rádio e TV em parceria com a TV e a Rádio Unesp. Hoje estamos conversando com o professor Danilo Rothberg sobre o tema fake news. Pois então, professor, como que o conceito tem sido apropriado pelas diversas correntes políticas? Desenvolvendo o que nós conversávamos, muitos políticos têm usado a expressão fake news para rebater qualquer ataque feito a eles, né, com o rótulo de fake news. Simplesmente os desresponsabiliza de enfrentar críticas sérias às suas próprias gestões, né. Mas há uma diferença importante nesse caso, porque com frequência as mentiras circulam de maneira anônima por aplicativos de conversação móvel e sua autoria não é identificável tão facilmente. E com frequência as pessoas recebem mensagens por meio dos aplicativos, não tem como identificar a autoria
e as informações que não têm, na verdade, autoria são mentiras, são falsas e, na verdade, o pensamento de quem recebe é orientado sem ter a possibilidade de identificar necessariamente a origem daquelas mentiras, né? Então, nesse sentido, é mais fácil até que muitos políticos usem a expressão fake news como uma espécie de escudo para isentá-los de responsabilidades, porque ao mesmo tempo não são eles os responsáveis pela veiculação de mentiras, né? Com frequência são partidários, são apoiadores, é uma rede muito oculta de disseminação de mentiras que precisa ser mais bem investigada. Mas, de forma geral, então, nós podemos identificar que essa é uma diferença importante, né? As mentiras são circuladas sem que a autoria seja definida, o que facilita justamente o uso da expressão fake news como uma espécie de escudo pelos políticos, né? E, por outro lado, a diferença ainda pode ser apontada no sentido de que, eventualmente, políticos que são vítimas de mentiras com frequência tentam, com a autoria identificada, ou seja, eles próprios, desmentir as mentiras, né? Então foi o que aconteceu, inclusive, nas eleições de 2018. Um dos candidatos se valeu de uma rede oculta de apoiadores que circulou muitas mentiras pelos aplicativos de conversação no celular. E o candidato que foi vítima dessas mentiras veio a público, com a autoria identificada, nominal, ele próprio, combater essas mentiras. E, ironicamente, se valeu do mesmo recurso, a disseminação de mensagens pelo aplicativo, né? E, novamente, a ironia é de que esse candidato que veio a público com a autoria identificada foi punido pelo uso dos aplicativos, quando ele tentou desmentir, né, as mentiras veiculadas a respeito dele. E ele foi punido basicamente porque ele teve autoria identificada, mas ele usou o aplicativo da mesma maneira que o candidato que o atacou, né, ou seja, utilizando a disseminação de mensagens sem o consentimento daqueles que receberam as mensagens, né, se valendo das facilidades da tecnologia. E enquanto aquele candidato que propagou as mentiras, por ter se valido das redes ocultas de apoiadores, não foi condenado, não foi nem processado, justamente porque não foi possível identificar a autoria das mentiras, né? Então nós temos um terreno bem complexo. Perfeito. Assim, tem o fator tempo também, né? Existe a questão de que é muito mais rápido disseminar essas informações do que a ideia de combater essas mentiras. Como que esse fator tempo interfere nesse processo? Sim, mentir pode ser bastante rápido, circular também. E às vezes a apuração de como se deu a mentira pode ser um processo mais lento. No entanto, talvez nós devêssemos apontar na esteira de muitos analistas e provenientes da academia, inclusive, que talvez o fator tempo não tenha tanta prevalência nesse caso, e sim o que mais conta é um outro aspecto da controvérsia, sobre o qual falávamos há pouco, que é o fato de que as mentiras circulam e se propagam mais facilmente porque elas dialogam com um universo de sensações, sentimentos e afetos do público em geral, né? Então, nesse caso, a facilidade com que as mentiras circulam e aderem tem a ver com o fato de que essas mentiras dialogam com um conjunto de medos, de ansiedades e expectativas do público, né? E nesse caso também a controvérsia pode ser bastante compreendida com recurso ao conceito de pós-verdade, né, que realmente é um verbete que passou a constar no dicionário Oxford, porque o termo pós-verdade faz referência a uma circunstância contemporânea na qual já não faz tanta importância se algo é real ou é falso, e sim se dialoga ou não com o seu conjunto de medos, expectativas, ansiedades e busca por resoluções mágicas ou simplesmente automáticas, né? O que caracteriza especificamente, então, do ponto de vista estritamente científico, o que os analistas chamam de populismo, né? Tanto à esquerda quanto à direita, embora o que nós tenhamos visto nos últimos anos é o populismo associado à direita, em particular à extrema-direita em várias partes do mundo, né? E esse populismo se apoia especialmente na disseminação de mentiras, que alguns consideram fake news, mas são só mentiras, né? Porque as mentiras colam bem na mente dessas pessoas que, na verdade, não estão muito interessadas em saber se aquilo é verdade ou não, mas sim que aquilo dialoga com seus medos. Então, a ideia de que um candidato eventualmente possa
ser a favor disso ou aquilo é tido como algo que apela ao âmago, às entranhas, né? E não estaria sujeito a uma verificação de verdadeiro ou falso, e sim se realmente apela ou não à sua consciência. Perfeito. Em que medida que essa ideia, esse conceito de pós-verdade pode estar, de certo modo, relacionado com aquele com aquele revisionismo histórico, de colocar em xeque, por exemplo, ditadura, fatos históricos consolidados pela historiografia que são colocados em dúvida por esse fenômeno, talvez, das fake news, da pós-verdade? Sim, essa é uma ótima preocupação. Você trouxe um ponto importante, porque, de fato, eu acredito que essa expressão revisionismo histórico não pode ser usada aqui sem uma certa ironia, né? Porque o revisionismo histórico é um processo de apuração pautado por evidências científicas e seguras, né? O que nós temos nesse caso, simplesmente, é um processo profundo de questionamento de fatos históricos com base única e exclusivamente na emoção, né? Então, simplesmente é um conjunto de apelos à emoção que, com frequência, são chamados, como você ironicamente, acredito, comentou, revisionismo histórico, né? Não há nada de revisão, porque os fatos continuam sendo os mesmos e, do ponto de vista da evidência científica, das ciências humanas e sociais aplicadas, são incontestáveis os fatos sobre a ditadura, por exemplo, como você citou. Mas, mesmo assim, se há afetos, sensibilidades, emoções que são subjacentes, estão no fundo desses questionamentos, então se tem realmente um movimento que se propaga relativamente de forma rápida, né, levando a muitos duvidarem de fatos que até então eram simplesmente incontestáveis e continuam sendo incontestáveis, né, apesar da circulação de mentiras. E, com frequência, os acadêmicos se veem atônitos, né, pela velocidade da circulação das mentiras. E o fenômeno ainda não é bem compreendido e talvez de maneira retrospectiva, daqui a décadas, nós sejamos capazes de ver o momento atual como um susto, né, pelo qual passamos, em que se viu rapidamente a circulação de tantas mentiras, né? O momento que antecedeu a instalação de ditaduras importantes, né, que motivaram as guerras mundiais, sem dúvida a grande similaridade entre o momento atual e os momentos que precederam as guerras mundiais, mas, como eu disse, a expectativa é de que de algumas décadas nós olhemos para trás e acreditemos que não foi mais nada que um susto. Professor Danilo, a conversa está muito interessante, mas precisamos ir para um breve intervalo. Fique com a gente que já voltamos com mais PET Discute. Estamos apresentando o PET Discute, um programa desenvolvido pelo PET de Rádio, TV e Internet, em parceria com a TV e a Rádio Unesp. Hoje estamos conversando com o professor Danilo Rothberg, mestre em Comunicação e doutor em Sociologia pela Unesp. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e também fez pós-doutorado pela UFSCar e pela Open University no Reino Unido. Estávamos falando sobre o tema fake news, professor. E continuando, como que as pesquisas científicas na área de comunicação têm lidado com esse fenômeno? Sim, as pesquisas científicas têm lidado de diferentes maneiras que poderiam ser resumidas brevemente aqui em 3 aspectos, né? De um lado, se tem a preocupação com a propagação das mentiras. Como que se dá a propagação por meio das redes de apoiadores, como que as redes de apoiadores se organizam em torno de nós e que tipo de capital social é construído a partir desses nós, né? Capital social, nesse caso, é entendido como uma qualidade resultante da cooperação entre indivíduos dispersos, mas que decidem se reunir em prol de objetivos comuns. Em geral, o capital social é tido como algo positivo, porque é uma qualidade vista como efeito da transformação, ou motor da transformação social. Mas capital social também pode ser negativo, no sentido de que a organização aí serve à circulação de mentiras. Um outro aspecto das pesquisas acadêmicas, o segundo, é a construção de sentido, que ocorre exatamente na construção das mentiras, né? Em que medida as mentiras se apropriam
de fatos anteriores, que então são despidos das suas características originais e daí reconstruídos nos quadros em que se tornam mais aceitáveis dentro de certas narrativas, né, certas visões de mundo. E uma terceira, que eu considero a mais promissora, é exatamente o ponto em que a regulação de mídia e de internet poderia ser uma forma mais eficiente de evitar, de coibir, né, de minimizar o potencial da circulação de mentiras. E aí a regulação de mídia é uma realidade bastante objetiva, que tem sido bastante acelerada, em particular na União Europeia, com compromissos das gigantes de tecnologia com a circulação de dados dos seus usuários, né? O Brasil tem, de uma certa forma, buscado alinhamento. Há setores progressistas que têm buscado a regulação de mídia, no caso das redes sociais e internet, principalmente, mas ainda há passos importantes a serem dados. Perfeito, professor. Quais são, na visão do senhor, as estratégias pensadas por instituições políticas e pelas empresas de mídia para enfrentar esse problema das fake news? Sim. Então, essa é uma questão bastante interessante, porque as instituições políticas, elas próprias têm sido capturadas com muita velocidade por esse redemoinho da circulação de mentiras, e elas têm se mostrado em todo o mundo, na verdade, com frequência absolutamente despreparadas para enfrentar o fenômeno, porque simplesmente foi imprevisível, né, o tamanho, a velocidade da circulação de mentiras. As instituições políticas precisam, é claro, se prevenir por meio da legislação que responsabilize a propagação das mentiras, embora a autoria seja com frequência difícil de identificar. Mas também a propagação de mentiras pode ser coibida por uma legislação que diminua o potencial de circulação das redes. É claro que as ferramentas disponíveis para que isso ocorra, os freios da circulação de mentiras, também podem infringir outros direitos de obtenção de informação pela internet. Por isso que é um assunto muito controverso, mas de fato as instituições políticas têm, de alguma certa forma, buscado se atualizar. Mas até onde se tem conhecimento, não há uma resposta consistente em nenhuma parte do mundo. Tanto que enquanto nós conversamos, a preocupação continua existente na Europa, principalmente por conta da saída do Reino Unido da União Europeia, uma campanha marcada profundamente pela circulação de mentiras, e também nos Estados Unidos, justamente pela eleição presidencial. Então, na verdade, o Brasil está junto de outras partes do planeta com o mesmo problema. Do ponto de vista das empresas de mídia, há uma suposta solução que tem sido alardeada com frequência, que seria exatamente a adoção de mecanismos de checagem e verificação de fatos, né? O fact-checking. E as empresas de mídia, com frequência também as redes sociais, têm financiado pesquisas científicas que buscam estabelecer parâmetros, instrumentos, dispositivos, grupos qualificados que vão fazer a verificação dos fatos e vão criar rótulos para atribuir as mentiras, com a expectativa de que as mentiras possam ser simplesmente desmascaradas pelas operações, os procedimentos de verificação de fatos. Claro que o esforço das empresas de mídia e das empresas de tecnologia na adoção de mecanismos de verificação de fatos deve ser saudado como positivo, é uma resposta promissora, mas mesmo assim as práticas de verificação de fatos não têm chegado ao questionamento efetivo dos critérios do que na área de pesquisa no jornalismo é chamado de critérios de noticiabilidade, não é? Os critérios que levam aquilo ou isso a ser notícia ou não. De maneira que a autoridade sobre o que é notícia permanece na responsabilidade das próprias empresas de mídia. Isso não facilita muito a visualização de toda a complexidade do problema. O senhor acredita que houve uma resposta tardia por parte das instituições políticas e das empresas de mídia como uma resposta a esse fenômeno? Eu acho que essa resposta vai ser mais bem avaliada daqui a 30 anos, mas de qualquer maneira
houve uma resposta. E enquanto os fatos se desenrolavam, de fato a imprevisibilidade, a velocidade impediram que houvesse uma resposta de acordo. E principalmente porque é o que nós sabemos, né? As informações que não estão ancoradas necessariamente na realidade dialogam com aquele universo de afetos, de sensibilidades, né? Do qual nós falávamos há pouco, e isso tudo gera muitos cliques. Então, se tem uma estimativa de quanto as empresas de tecnologia lucram com os cliques de mentiras, e são cifras consideráveis. Então, na verdade, a circulação de mentiras beneficia, sim, as empresas de mídia, em particular as empresas de tecnologia que mantêm as redes sociais, né? Não necessariamente os grandes conglomerados de comunicação, informação jornalística. E por isso, então, a resposta também foi lenta. O senhor consegue apontar algumas medidas para as pessoas se prevenirem desse fenômeno? Muitos acreditam que a educação para a mídia é a resposta, ensinando as pessoas para que elas tivessem o discernimento de separar o que é verdadeiro do falso. Mas muitos outros, entre os quais eu me incluo particularmente, não depositam grandes expectativas na educação, porque não é simplesmente uma questão de ensinar o que é falso e o que é verdadeiro. O que ocorre mais provavelmente é que as democracias não têm sido capazes de resolver as profundas desigualdades sociais que afetam o nosso tempo. E essas profundas desigualdades sociais têm desencadeado uma enorme sensação de ressentimento, angústia e infelicidade. E são esses afetos que têm gerado um caldo favorável à adesão às mentiras. E isso não tem educação que resolva. O problema é mais a desigualdade social e menos a desigualdade educacional. Perfeito, professor. O papo está muito interessante, mas infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor pela conversa enriquecedora, que também nos elucidou pontos importantíssimos. Muito obrigado. Eu agradeço. Fiquem ligados no próximo programa, ele vai contar também com a presença de um outro convidado que nos mostrará mais pontos importantes sobre as fake news. Até a próxima!